Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Mais uma vez estamos nessa quarta-feira, dia 5 de maio, para podermos então interceder por nossos irmãos, para orarmos nas nossas quartas de oração nos lares. Quero aqui também lembrar você que neste mês nós estamos no mês da família. Estamos numa campanha de oração, 31 dias de oração pela família. O grande tema dessa campanha de oração é Filhos, Herança do Senhor. Portanto, eu convoco você para que esteja ouvindo as devocionais. Elas estão sendo colocadas no nosso WhatsApp. E aí eu lembro que se você não está recebendo pelo WhatsApp, então mande o seu número de WhatsApp para o nosso WhatsApp para podermos então colocá-lo na lista de recebimento. Então você todos os dias terá uma devocional. Nós já estamos no 5º dia de devocional, não é? Hoje, 5º dia, e tem sido bênção, tem sido algo tremendo, porque nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a questão de filhos, de pais, de mães, não é? Orando pelas crianças. Isso tem sido muito bom. Nesse 5º dia, nós temos um tema que nos leva realmente a pensar e a orar por isso. O que fazer quando recebemos más notícias acerca dos nossos filhos? Se você não ouviu ainda dá tempo. Até o finalzinho dessa noite você pode ouvir. E também tem uma novidade, né, dentro dessas mensagens, dessas devocionais, é que existe no final uma devocional para as crianças. Então existe a devocional para toda a família, né, e principalmente para os adultos, mas no final existe a devocional exclusivamente para os pequenos, para as crianças, para que a família toda participe e possa ouvir, ser edificada e logo depois fazer uma oração pelo pedido que é colocado ali, tá bom? Então eu peço para você, para nessa noite, quando acabarmos aqui o nossas orações nos lares, você também colocar esse devocional, ouvir e orar juntos. Então, nesse momento, quero fazer uma oração, de abertura dessas orações nos lares, e nós vamos para o nosso tradicional momento de oração em sua casa. Vamos então orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira. Obrigado por essa primeira quarta-feira desse mês de maio, mês da família. E, Pai, tantas famílias estão padecendo nesse momento, porque essa pandemia que nós estamos enfrentando desde o ano passado, ela tem tirado muitos entes queridos, ela tem colocado entes queridos nossos nos hospitais. Senhor, ela tem trazido tristeza aos corações de muitas pessoas. Talvez eu esteja aqui orando, Senhor, e alguns que estão me ouvindo agora estão passando por isso, já passaram por perdas, Senhor, na família. Que o Senhor esteja confortando os corações, que o Senhor esteja, Senhor, dando cura, Senhor, para aqueles que estão nesse momento de internação. Que o Senhor esteja, Senhor, com todas as famílias, Senhor. Que esteja, Senhor, com os filhos, ó Pai. Que esteja, Senhor, com os pais. No nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor esteja também neste mês, a partir dessa campanha de oração, nos ajudando, ó Pai, a podermos criar os nossos filhos, a podermos abençoar as nossas crianças, adolescentes, jovens, abençoá-los, Senhor, para que sejam, ó Pai, servos do Senhor, que venham a ter exemplos do Senhor, que venham a poder ver e ouvir de pessoas, ó Pai, o quanto Deus tem para a vida deles e que nós possamos ser educados como pais e mães, Senhor. E eu digo pais e mães, não só pais e mães de sangue, geneticamente, não é? Mas pais e mães espirituais também, porque existe a paternidade, Senhor, no sentido de nós podermos estar discipulando alguém, acompanhando alguém, principalmente quando se trata de crianças, adolescentes e jovens. Nos dá, Senhor, essa dádiva de podermos ser exemplo para alguns, Senhor. E que essas pessoas que nos têm como exemplo possam crescer em graça e conhecimento. Obrigado mais uma vez por essa quarta-feira e recebe nossas orações que iremos fazer nas nossas casas logo mais, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que maravilha, então. Vamos então para o nosso momento de oração em nossas casas. E depois voltamos com a palavra do Senhor em nossa série de mensagens pequenos, mas importantes.
Vamos continuar então nossa série de pequenos, mais importantes, onde estamos estudando os pequenos livros da Bíblia. E hoje nós estaremos então falando sobre a carta de Paulo a Filemon. Esta é a última carta de Paulo e é a menor carta de Paulo. Filemon apenas tem um capítulo, mas como já o título fala da nossa série, é uma carta pequena, mas muito importante. Ela é conhecida teologicamente como uma carta explosiva. E por que ela seria uma carta explosiva? Porque o conteúdo da carta vai de encontro a algumas questões culturais e econômicas da época. Essa carta, como alguns de vocês devem saber, é uma carta de Paulo para um homem chamado Filemon, que era um grego convertido ao cristianismo. Filemon ouviu o evangelho quando Paulo estava pregando em Éfeso. E ele se converteu ao evangelho, mas ele é cidadão de Colossos. Então ele volta para Colossos e também Epáfras, que é outro cooperador de Paulo, vai então abrir uma igreja, ser líder de uma igreja ali em Colossos. E aí, esta igreja, ela utiliza a casa de Filemon. Para também nós entendermos um pouco sobre isso, Filemon, ele é um aristocrata, ou seja, ele é um homem rico, não é? Cidadão romano, e que ele tem escravos. E quando nós falamos de ter escravos, nós devemos entender que culturalmente, naquela época, pessoas ricas tinham escravos, e não só pessoas que eram gregas, os próprios judeus, os judeus que tinham posição social e que tinham dinheiro, né, tinham poder aquisitivo, eles tinham escravos também. A prática da escravidão era algo muito antiga, muito antigo mesmo, né? Bem antes do Império Grego, né? O Império de Alexandre o Grande, antes do próprio pai de Alexandre o Grande, Filipe, né? O rei Filipe. Sempre foi uma prática. Se formos aqui colocar dentro da história, coisa muito antiga, remontando, se nós olharmos no Antigo Testamento, remontando pessoas ali na Mesopotâmia, né? O próprio Abrão tinha escravos, enfim, né? Pessoas. É uma prática que não é algo que Deus consentia, né? Deus não é um Deus que olha para a prática da escravidão e diz, olha, eu concordo com isso. Não, Deus nunca concordou com a questão de escravização. E, na verdade, a prática de escravos, né, de ter escravos, servos, por ser muito antiga, existiam até leis que viam essa questão, né? A gente tem uma tendência de achar que a escravidão do tempo, aí o tempo antigo era a mesma coisa da escravidão moderna, né? Quando digo moderna, principalmente quando os negros africanos foram escravizados. Existem muitas diferenças porque em algum momento da humanidade os escravos tinham até alguns direitos adquiridos, por incrível que pareça, tinham alguns direitos adquiridos. Outro momento, né, em algumas outras nações, já não foi bem assim. A escravidão foi algo muito cruel. Mas mesmo assim eu não estou dizendo que escravidão é algo bom. Nunca será, mesmo que tivessem alguns direitos. Escravo é escravo, era propriedade e Deus nunca, jamais, Deus concordou com a questão de que um ser humano seja propriedade do outro. Mas eu preciso estar falando isso porque, como a carta é escrita para este homem que era um homem rico e que tinha escravos, é justamente aí que chega a história desta carta, o contexto histórico dessa carta. Porque a carta vai falar para esse Filemon, vai falar sobre um ex-escravo dele, ou pelo menos, vamos dizer assim, um escravo dele, né? Ele não era ex-escravo, porque ele era um fugitivo, Onésimo. Onésimo provavelmente deve ter roubado a Filemon, né? Por que eu digo isso? Porque em algum momento da carta a Filemon, Paulo vai dizer que se ele te prejudicou financeiramente, eu pagarei essa dívida. Então, é bem provável que Onésimo tenha roubado o seu senhor, que é o Filemon. Então Onésimo ele foge, né? E isso não é algo muito incomum, né? Dos milhões de escravos do Império Romano, Onésimo é mais um de que furtava o seu senhor ou até mesmo de alguma forma não obedecia de forma condizente com
com a sua atividade, né? Porque os escravos tinham cada um suas atividades. Nós não sabemos qual era a atividade de Onésimo na casa de Filemon, mas enfim, Onésimo fez alguma coisa e fugiu. Quando Onésimo foge, ele vai então para a capital romana, né? Na sua fuga, com certeza foi de cidade em cidade, mas chega em Roma. E quando chega em Roma, conhece Paulo. Conhece Paulo, e quem conhece Paulo conhece o Evangelho. Essa é que é a verdade, né? Deveria ser assim conosco, né? Alguém que nos conhece, com certeza em algum momento vai conhecer o Evangelho. Foi assim que aconteceu com Onésimo. Conheceu o Evangelho com Paulo. E quando ele conhece o Evangelho com Paulo, ele se converte, né? Ele se converte. Paulo fala no versículo 10 de Filemon a respeito disso, não é? A respeito dessa questão dos caminhos quando se cruzam ele, Onésimo e Paulo, e ele se converte. E Paulo se sente então um pai espiritual para Onésimo, se sente aquele que levou o evangelho para ele e, portanto, assim como ele era um pai espiritual de Timóteo, ele também se sente pai espiritual de Onésimo. E aí começa então a questão da carta, porque a carta ela é escrita para justamente pedir a Filemon de que Filemon venha a receber Onésimo de volta em Colossos, tá? Filemon mora em Colossos. Quando Onésimo voltar, Onésimo está voltando com Epáfras, né? Tudo isso na carta de Colossenses vai falar um pouco sobre isso. Se você ler a carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver que é citado, né? Citado Onésimo, e Epáfras está levando uma carta para a igreja de Colossos, e nessa carta, Epáfras levando a carta, Onésimo está voltando para a casa de Filemon. Olha só a situação. Então, Epáfras sendo líder da igreja, não é? que se encontra e se reúne na casa justamente de Filemon. Epáfras está voltando com a carta em mãos dos Colossenses, naquela carta aos Colossenses que a gente tem na Bíblia, mas está voltando com Onésimo. E era necessário, então, uma carta de Paulo a Filemon. Por isso, queridos, que já aqui colocando também, é que esta carta de Filemon, ela é considerada uma das cartas da prisão. Assim como a carta de Colossenses é a carta da prisão, assim como Filipenses é, como Efésios é, tá certo? Filemon também é, porque Filemon é levada, essa carta de Filemon, em mãos de Epáfras, justamente com a carta de Colossenses, tá certo? Então, é nesse contexto que a gente vê a situação difícil, complicada. Por quê? Porque na época, Onésimo é propriedade de Filemon. Onésimo é escravo de Filemon. E isso está no direito da época, está no direito, isso está na lei da época, né? Sabemos que é errado, mas era lei. E se Onésimo, como escravo, ainda por cima roubou e fugiu, roubou seu senhor e fugiu, era passivo então desse ato, não é? Desse escravo que fez isso. Quando ele fosse preso, pego por alguém, o próprio Filemão poderia matá-lo, não é? O Filemão poderia dar sentença de morte para ele e então executá-lo. Então isso é muito sério. O próprio Onésimo estava então correndo o risco de ser morto pelo seu senhor. Isso dentro da lei. Quero que você entenda isso. Isso dentro da lei. Se Filemon fizesse isso, Filemon não estaria errado diante da lei. Mas agora é que vem a questão aí da carta de Filemon. É que nós estamos falando agora de dois homens convertidos ao evangelho. Filemon, senhor, não é? Rico, senhor, dono de escravos, e Onésimo, um pobre escravo que não tinha liberdade e que era uma propriedade de alguém. Mas ele se converteu e ele agora é filho do Deus Altíssimo, ele é cristão. E Filemon também é filho do Deus Altíssimo e é cristão. Como então vamos enxergar isso? E aí é Paulo, o apóstolo Paulo, que como servo de Deus e como apóstolo aos gentios, justamente Paulo, que pelo Espírito Santo começa a escrever as doutrinas, não é, da igreja, pelo ensinamento de Jesus, é claro, né, inspirados pelo Espírito Santo e por aquilo que Jesus já havia dito aos seus primeiros discípulos. Paulo, como apóstolo, vai então escrever essa carta que vai servir para a igreja até hoje. É de como é o comportamento do cristão em relação à sua época, questão
a política da época, a economia da época, a cultura da época. Paulo, então, nessa carta começa a falar algumas coisas que nós vamos aqui, com certeza, observar. Eu já quero deixar de antemão, já falei que a carta de Paulo a Filemon é uma das cartas da prisão e provavelmente ela foi escrita entre 60 e 62. Foi nesse intervalo aí, porque Paulo estava na primeira prisão dele, ali em Roma, aquela prisão domiciliar, que eu já tenho falado muito aqui, né? Aquela que ele ficava em uma casa, guardado pela guarda pretoriana. Provavelmente, então, essa carta, por ser carta da prisão, foi escrita justamente nessa época de 60 a 62, tá certo? E ele poderia receber visitas, como a gente já sabe, e Onésimo foi um dos que procurou Paulo, fugido, é claro, né? Provavelmente utilizando de algumas mentiras, porque ele era um escravo, então ele poderia ser preso a qualquer momento em Roma, mas ele consegue falar com Paulo e se converte. Então vamos adiante, falar justamente do conteúdo dessa carta. A carta tem um propósito, não é? A grande maioria das cartas de Paulo tem um propósito, não é? Só algumas é que tiveram mais de algum tema, mas o propósito é que Filemon perdoe Onésimo e o receba como irmão em Cristo. Essa parceria que Paulo fala na carta, que ele quer de Filemon com Onésimo, Paulo evoca a própria parceria de Filemon com o próprio Paulo, não é? Com o próprio Paulo. E a carta vai falar, a carta vai trazer uma palavra que no grego se chama koinonia. Não sei se vocês já ouviram falar, koinonia, que pode ser traduzido como parceria. Koinonia pode ser traduzido como união. Mas a palavra melhor para traduzir esta palavra grega, koinonia, é comunhão. Então, nesta carta de Filemon, Paulo vai falar muito em comunhão. Por quê? Porque se Paulo tem comunhão com Filemon, por serem cristãos, por serem servos de Deus, discípulos de Cristo, por serem filhos de Deus através de Cristo, Paulo então evoca justamente isso para Filemon em relação a Onésimo. Onésimo agora é irmão em Cristo, então Paulo diz que você tenha koinonia com seu irmão, que apesar de ser seu escravo, agora é o seu irmão em Cristo. Então é aí que nós começamos a enxergar a dimensão essa pequenina carta, né? Uma carta só de um capítulo, mas você vai perceber agora que o assunto realmente abala as estruturas da época. E talvez abale também a estrutura da nossa época, porque Paulo ele se remete a esse irmão em Cristo, Filemon, e ele começa então agora a extrair desse irmão que se esse irmão é convertido mesmo, esse irmão vai agir diferente daquilo que a época pedia para ele agir. Interessante. Então vamos lá. Nós começamos com uma primeira parte da carta que nós vemos uma oração de abertura. Vai ser do versículo 1 ao versículo 7. E nessa oração de abertura, Paulo, aliás, agradece por Filemon ter amor por Deus e fidelidade a Deus, né? Paulo já começa falando isso, ou seja, Paulo está afirmando que Filemon é crente, que Filemon é convertido. Então ele vai agradecer nessa oração, agradeço a Deus por seu amor e fidelidade. E aí, lá no versículo 6, nessa oração de abertura, Paulo vai dizer assim, eu vou ler aqui o que diz ali na carta, diz assim, versículo 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Essa comunhão aí é koinonia, né? Oro que a koinonia que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então Paulo já está dizendo a Filemon que, olha, Filemon, algo maior você tem. E esse algo maior é justamente essa comunhão, essa koinonia que procede da fé em quem? Da fé em Cristo Jesus. Paulo faz essa abertura em uma forma de oração porque Paulo já está apelando para Filemon. Filemon, você é um servo de Deus, um crente em Cristo. Você é diferente. E aí vamos continuar então, porque a partir do versículo 8 até o versículo 20, e aí praticamente quase toda a carta, do 8 ao versículo 20, Paulo vai estar falando então do pedido dele, né? O pedido de Paulo. E qual é o pedido de Paulo? Aquilo que a própria carta tem como objetivo, né?
E de Paulo é: Filemon recebeu Onésimo, não dá castigo nenhum a Onésimo e recebê-lo como seu irmão em Cristo. Paulo diz que Onésimo se tornou filho dele, está lá no versículo 10, né? Já havia falado sobre isso. É um filho para mim, Filemon. Onésimo é um filho para mim. E aí, continuamos assim. Agora vemos um pedido ousado. Depois que ele diz que Onésimo é um filho para ele, né, no versículo 10, então a partir do versículo 15, né, do 15 até o versículo 19, nós vamos aqui ver um pedido ousado. Ousado porque é um pedido que vai além das leis da época, que vai além do que eu posso. Não é? Vai além assim, ele estava dentro da lei, o rapaz ali roubou ele, o rapaz fugiu, enfim, estava tudo a favor de Filemon e contra Onésimo. Mas aí Paulo faz o pedido, eu vou ler aqui, versículo do 15 ao 19, vai dizer assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha Paulo falando isso, né? Eu estou lendo na nova versão internacional, a NVI. Aí vai dizer aqui, versículo 16: não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então Paulo aqui, vou dar uma parada, Paulo aqui até o 16, ele está falando de reconciliação, percebeu? De Filemon se reconciliar com Onésimo. Não tenha ódio, não tenha amargura, não tenha, sabe, porque você ficou distante dele esse tempo, provavelmente para que ele voltasse e ficasse com você para sempre. E Paulo não está dizendo ficar para sempre como escravo, não é isso. Paulo está dizendo agora para sempre no sentido de irmandade em Cristo, ser irmão dele, né? E aí Paulo vai dizer, né, mas não como escravo, mas acima de escravo, como irmão. Então Paulo está aqui promovendo reconciliação entre Filemon e Onésimo. Mas vamos continuar no versículo 17, né? Porque agora, a partir do 17 até 19, nós vamos ver uma coisa prática. Uma prática do evangelho na vida de Paulo. Um testemunho de Paulo na prática, não é? E isso, com certeza, levando em consideração os ensinos de Jesus do evangelho de Cristo. Olha lá, versículo 17 até 19. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha só. Veja a situação. E aí você pode estar me ouvindo agora aí e dizer assim: pastor, mas aí se o Senhor gostar de uma pessoa e essa pessoa fez muita coisa ruim para mim, o Senhor disser para mim assim: receba essa pessoa como está recebendo a mim, o seu pastor. E aí você vai dizer assim: pastor, sinto muito. A gente tem muito orgulho no coração, né, amados? Eu estou falando da gente, eu estou falando até de mim também. Nós temos orgulho. Talvez Filemon também tivesse grande orgulho com isso, porque ele estava certo. Com certeza ele comprou Onésimo com a quantia. Ele foi roubado por Onésimo, ele tinha a lei toda privilegiando ele podia fazer a lei funcionar ali, né? E se não fosse para matar esse rapaz, pelo menos para dar uma surra nele, a lei cobertava ele. Mas para pensar numa coisa. Paulo está dizendo: receba ele assim como me recebe. E aí deve ter quebrado o coração dele, porque Paulo está dizendo assim: olha, essa mesma comunhão que eu tenho com você, você vai se reconciliar com ele e receba ele como se fosse comigo. Esse versículo 18 vai dizer: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo está literalmente dizendo: eu pago. Ele te roubou? Põe na minha conta, ou seja, eu te pago. Se isso, além do financeiro, for Paulo dizendo assim: olha, ele te ofendeu, ele também está dizendo: põe na minha conta. Veja só, Paulo está se colocando, irmãos, entre uma briga de duas pessoas, mas duas pessoas agora que são convertidas, ele está se colocando no meio. Parem com isso. E se é para alguma coisa aí, eu me coloco no meio de vocês para conciliar. Então, tem alguma dívida, Filemon? Eu pago. Tem alguma situação? Eu pago. Filemon, receba ele como se fosse eu. Paulo está se colocando dentro, não é? E isso aí, na prática, é a comunhão, a koinonia. Koinonia é isso, é a comunhão. Ele pede primeiro para Filemon se reconciliar com Onésimo como irmãos em Cristo, mas agora ele coloca assim no meio para dizer: olha, vocês precisam ter comunhão juntos. E o 19 vai então dizer: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Isso é algo assim, irmãos, incrível você ler isso nessa carta de Paulo a Filemon. Eu de próprio punho. Paulo está querendo dizer assim: olha, não estou aqui usando ninguém
nem é quem está escrevendo para mim, eu estou ditando aqui, escrevendo, não estou dizendo assim, o próprio punho está dizendo, olha, sou eu, Filemão, sou eu que estou dizendo, eu pago, eu pagarei, né? Eu pagarei. Eu estou me colocando no lugar de Onésimo. Veja que Paulo está tão firme na questão da conversão de Onésimo que ele se coloca na frente de Onésimo. Isso nós podemos perceber, irmãos, que Paulo está vivenciando o evangelho na prática. Quando ele faz isso, é como se Jesus Cristo fizesse isso por nós, na verdade fez por nós. Ele está imitando Jesus. Jesus se colocando diante de nós e intermediando cada um de nós com Deus e dizendo na frente, né? Ele vem à frente de nós e diz assim, olha, Pai, eu sei que a ira sobre o pecado é justa, mas eu morro por eles para justificá-los e para que eles retornem à comunhão contigo. Então, o próprio Jesus é o intermediador, o próprio Jesus ele é essa intercessão entre nós e Deus. E aí Paulo agora está imitando Jesus na prática, só que na sociedade. Olha, tem esse escravo, ele te roubou, tal, mas ele é crente, servo do Senhor. Ele é meu irmão em Cristo. Ele é meu filho espiritual. E eu me coloco, então, como sendo intermediador. Se tem alguma coisa, alguma ira contra ele, então que caia sobre mim. Mas o que eu quero é que ele seja perdoado, ele seja reconciliado, que você viva uma comunhão mais uma vez com ele, e eu me coloco para levar a pancada. Isso, irmãos, isso é uma pessoa que é chamada de reconciliadora. É uma pessoa que, ao invés de colocar fogo na fogueira, não é colocar lenha na fogueira para aumentar o fogo, não. Essa pessoa quer apaziguar, essa pessoa é pacificadora, reconciliadora. É o que Paulo está fazendo, está colocando na prática o evangelho. Portanto, meus amados, nós chegamos ao final dessa carta observando mais uma coisa. Paulo, no versículo 21, ele vai deixar claro de que ele tem certeza que Filemão vai ler essa carta e certeza que ele é convertido e que a atitude dele vai ser aquilo que Paulo escreve na carta. Olha só, o versículo 21 vai dizer: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Me permita dizer uma coisa, que quando ele fala você me obedecerá, não traduza isso, não interprete isso como Paulo dizendo eu sou apóstolo, me obedeça. Não é? Não, não é isso. Quando ele fala você me obedecerá, Paulo está dizendo que ele vai obedecer aos preceitos espirituais da carta. Aquilo que a carta está falando não está longe nem fora dos ensinamentos de Jesus. Nem longe nem fora daquilo que Jesus quer para a vida do crente. E aí Paulo vai dizer, eu tenho certeza que você é crente, que você é convertido. Você vai obedecer. Você vai fazer não só isso que eu estou falando, ainda mais daquilo que eu estou te pedindo. E quer saber, meus queridos? Provavelmente, Filemão fez além mesmo. Quando Onésimo chega, Filemão liberta esse escravo da escravidão, o perdoa. E por que nós sabemos disso? Porque há indícios históricos que isso aconteceu. Por quê? Porque é bem provável de que ocorreu isso porque porque Onésimo, esse nome Onésimo, esta pessoa Onésimo, ele vai ser encontrado depois, não é, sendo um líder, provavelmente um líder da igreja de Éfeso, e ele não só foi libertado, como se tornou um bispo da igreja primitiva. E esse Onésimo, esse bispo Onésimo, provavelmente deva ser o Onésimo ex-escravo de Filemão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é ver na prática o evangelho de Cristo sendo colocado na vida. E aí, chegamos então ao que Deus quer nos falar com essa pequena carta, mas importante, explosiva. O que é que ele quer falar para nós? Você já deve estar já entendendo, porque é muito simples, né? A leitura dela é muito simples. Queridos, esta carta nos fala de reconciliação e koinonia, comunhão. Isso é essencial ao nosso testemunho no mundo. Sem isso, não podemos de forma alguma evangelizar
ou promover algum crescimento espiritual em nossas vidas. É necessário, meus irmãos, que o mundo veja que nós somos pessoas pacificadoras, pessoas reconciliadoras, pessoas que têm uma forma de vida diferente do sistema. O sistema coloca uma forma de vida, né? O sistema fala. Se naquela época era a escravidão, nessa época pode ser outras questões. De repente você é um empresário, uma pessoa, ou então eu digo empresário, mas na verdade você pode ter um empregado ou uma empregada que trabalha para você com diária ou não. A sua casa não é uma secretária do lar, não é uma pessoa que auxilia ali onde passa a sua roupa, aonde faz sua faxina, de repente uma diarista que vai fazer ali o trabalho, ou então você é um empresário, seja pequeno, grande, médio, não sei, mas você tem empregados ao seu dispor, ou você é um líder, de repente não é seu empregado, mas você é um gerente, você é um supervisor, você é um líder de linha, né? um encarregado de algum lugar, e você tem pessoas lideradas por você. É nesse ponto que o Evangelho está falando, nesse ponto que essa carta fala. Como é o seu comportamento em relação a essas pessoas? Como o mundo enxerga a questão de reconciliação na sua vida e como o mundo enxerga a sua comunhão com seus irmãos da sua igreja, com os irmãos, com os amigos em Cristo, como é seu relacionamento com essas pessoas? Queridos, o mundo está lendo nossa vida. Nossa vida é uma leitura, nossa vida somos cartas vivas. É a palavra de Deus que fala isso. Somos cartas vivas. E quando lemos essa carta de Paulo a Filemon, nós observamos que o que ela está querendo deixar muito claro para nós é que na prática, se somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, devemos nos reconciliar com nossos irmãos. Devemos viver em comunhão com nossos irmãos. Devemos ser essa imitação de Cristo em nossa vida. Começa em casa, no casamento, a reconciliação sua com seu esposo, sua com a sua esposa, sua reconciliação com seu filho, com a sua filha, sua reconciliação com seu pai e a sua mãe. Começa em casa, mas depois extrapola para o nosso trabalho. Ora, um líder cristão, alguém que comanda pessoas e é cristão, ele tem forma diferente de lidar. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, quando você lidera pessoas e você trata diferente. Algumas pessoas podem dizer assim, mas não é assim, não é isso que diz a forma de liderança, mas nós aprendemos com Cristo Jesus. Devemos ser diferentes. Assim como Paulo pediu para Filemon ser diferente. Filemon, eu sei que você vai obedecer o que estou dizendo porque você é diferente. Você é um servo de Deus. E é verdade, Filemon libertou aquele escravo e esse escravo se tornou um bispo da igreja cristã. Queridos, vamos viver a prática do evangelho em nossas vidas. Vamos obedecer. E aqui eu digo, é fácil ser esse reconciliador? É fácil ser essa pessoa que busca a comunhão com os irmãos? Não, não é fácil, mas é simples. E quando eu faço essa diferença entre difícil e fácil e simples, é porque pode ser difícil colocar na prática, mas é simples, porque só basta uma coisa: obedecer. Por isso que eu termino aqui esse panorama, né, desse pequeno livro mais importante, a carta de Filemon, né, a carta de Paulo a Filemon. Eu termino repetindo mais uma vez aquele versículo 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. E aí eu parafraseio, né? Eu vou fazer uma paráfrase com esse texto dizendo: eu sei que vocês irão obedecer aquilo que vocês estão ouvindo hoje. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que você é servo de Deus e que você vai ouvir essa mensagem e vai colocar em prática, porque você vai obedecer. E por que você vai obedecer? Porque você é filho e filha de Deus. Porque se Jesus fez algo por você, você vai fazer a mesma coisa pelo outro, pelo próximo. Porque você é imitador de Cristo. Que Deus te abençoe. Obedeça. É simples assim. E que Deus transforme nossa vida em pessoas pacíficas, reconciliadoras, pessoas que perdoam, pessoas que não enxergam apenas o que acontece, porque somos falhos. Somos falhos. Temos dificuldades, sim. E nós temos raiva, sim.
Temos ira sim, mas isso depois é aplacado porque o Espírito Santo coloca seu fruto em nossas vidas e nós temos o fruto do Espírito para fazer o que é certo. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela carta de Paulo a Filemão. E eu sei que a história é de Filemão e a história é de Onésimo, mas ela serve para nós até os dias de hoje. Que possamos fazer como Filemão, ouvir a tua voz e fazer o que é certo. E se há alguém, ó Pai, que ouviu essa mensagem e que se encontra no lugar de Onésimo, que essa pessoa se arrependa dos seus erros, que essa pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador. E sabendo que Jesus transforma a vida de qualquer um que é escravo do pecado, Jesus transforma a vida e liberta. E faz uma vida nova nessa pessoa. Obrigado mais uma vez por tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Amém, igreja. Amém, meu amigo e minha amiga que nos ouviu. Deus te abençoe. Se você quiser entrar em contato conosco, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp e assim podemos conversar com você. Vamos então para a próxima quarta-feira continuarmos pequenos mas importantes. Nós estaremos falando sobre o livro de Tiago, a carta de Tiago. Que Deus te abençoe e até lá.